Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui hoje para falarmos sobre a lição de número 6, que será ministrada agora, no dia 9, próximo domingo, e com certeza falar sobre a mordomia da adoração. Louvado seja Deus. Nós vamos fazer uma oração. Nós estamos tendo as nossas aulas online em função da pandemia, ainda estamos, e utilizando também a revista de outros trimestres, e por isso estamos gravando as nossas aulas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero antes disso fazer uma oração para que o Senhor nos direcione nessa lição. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, neste momento eu quero agradecer por estar aqui. Com certeza, Senhor, essa aula vai ser transmitida no próximo domingo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê vitória, que o Espírito Santo do Senhor nos dê a direção, a compreensão, o raciocínio, a ligeireza de pensamento, que a nossa mente seja aberta e o nosso coração de bom grado aceite a tua palavra, receba, Deus, aleluia, a palavra do Senhor, a palavra que cura, que salva e que liberta. Onde quer que essa aula chegue, para quem quer que assista, que possa ser bênção na vida de todos quantos estarão assistindo, tendo acesso a essa aula, curando, libertando, dando vida, dando força, renovando, Senhor, as forças. Eu oro neste momento. Também quero apresentar o ministério, a igreja, a Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Quero agradecer pela vida do nosso pastor, presidente, pastor Emanuel, e pela vida de todos os obreiros, pastores da nossa juventude Umadembe, Senhor, espalhada por São José, Taubaté, aonde quer que tenha uma congregação das nossas igrejas, Pai. Os nossos jovens, Pai, que sejam visitados, abençoados, fortalecidos, porque precisam vencer. E a Tua palavra diz que eles são fortes, que nós somos fortes, porque a palavra de Deus está inserida no nosso DNA, em nós, e eu creio assim. Visite cada jovem, abençoa todos no poderoso nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, o texto áudio dessa lição está ali no livro de João, naquela conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, lá no tanque, quando ela estava retirando água. O texto diz assim, que está em João capítulo 4 e o verso 23. Mas a hora vem, isto é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Qual é a verdade prática dessa lição? A verdade prática é simples assim, muito direcionada. Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. Eu estava me preparando para a lição e eu confesso que essa lição ela mexe com a gente. Porque saiba você que está aí assistindo, que além de nós ensinarmos aquilo que nós aprendemos, nós acabamos aprendendo quando estamos ensinando. É uma coisa tremenda. Porque quando a gente vai desenvolvendo a lição, a gente vai ver como de fato a gente precisa melhorar. Nós, ensinadores e eternos alunos, Porque antes da gente ser ensinador, a gente precisa ser um bom aluno. Um bom aluno. E aí você vê, de fato, Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. Hoje, e não é de hoje, desde os anos 1990, que eu me conheço por servo de Deus, que a gente observa essa questão, de celebridade gospel, celebridade evangélica, e inclusive eu já dividi púlpito com Simoni, que hoje não permaneceu no evangelho. Estivemos num culto com a Mara Maravilha, ela hoje ainda serve a Deus, mas a gente vê que Deus não está à procura de pessoas famosas, de celebridades. Ele está à procura do verdadeiro adorador, que o adora em casa, no trabalho, no carro, no ônibus, aonde quer que seja, você estará adorando a Deus. E a gente já vai aqui partir, A lição, eu gosto muito de ler a revista,
de aplicar, porque dar a aula sem a revista, então não usaria a revista, mas eu gosto muito de falar sobre o que tem. 4,19, João 4,19 ao 26 diz assim: disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nós conhecemos essa passagem. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Disse Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos porque sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23, mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que és o Messias, que se chama Cristo. Vem, repetindo, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, ela dizendo, que se chama o Cristo, vem quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela não tinha ideia que ela falava com ele. É interessante isso. Jesus disse-lhe, eu sou eu que falo contigo. Quando a gente pega aqui o termo adoração, né, é interessante a gente entender qual é o sentido da palavra. Você vai pegar aqui, né, o que é a adoração, né? Adoração ela vem do latim, né? Adorationem, no sentido etimológico, significa um culto ou veneração que se presta a uma divindade. Para o cristão, a adoração é a veneração elevada que se presta ao Deus único que subsiste em três pessoas distintas na Santíssima Trindade, né? Ou na divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O interessante, queridos, que desde pequeno Jesus foi adorado. Quando recebeu a visita dos reis, né? Capítulo 2, o verso 11, diz assim, que os reis chegaram, capítulo 2, verso 11 de Mateus. Interessante quando a gente para ver esse texto e descobre uma coisa maravilhosa. Desde menino, ele já recebe adoração. Olha o texto. E ao entrarem na casa, viram um menino. Eles viram Jesus com Maria e a sua mãe. E prostou-se, ou melhor, prostou-se. 2, o adoraram. 3, ofertaram. C, né? Prostou-se. B, o adoraram. C, abriram o seu tesouro. D, ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Olha só que interessante isso aqui, né? O verdadeiro adorador, ele segue um método, uma metodologia, mas não uma metodologia amarrada. Eles, ao virem, se prostraram, adoraram, ofertaram, abriram o coração e ofertaram ao Senhor. Então, queridos, a palavra adoração, que é adoração? Então, adoração nada mais é do que ela de você adorar a um Deus único, prestar reverência a Ele. E aí, quando a gente vai trazer para os nossos dias hoje, como que está a nossa adoração no culto? De fato, a gente precisa melhorar muito, né, o comportamento nosso quando o culto está acontecendo, a liturgia do culto está rolando ali, e às vezes a gente se comporta, eu falo por mim mesmo e por outras pessoas, que a gente observa o quanto nós precisamos melhorar. No Antigo Testamento, a palavra hebraica sasha ocorre mais de 100 vezes, significa curvar-se diante ou prostrar-se, né, diante de Deus. A palavra abda, que traz o sentido de adorar, trabalhar ou servir a Deus. Essa é uma perspectiva da adoração
da antiga aliança. O livro do Êxodo revela que Deus mandou Moisés, Arão, Nadab e Abiú, e os 70 anciãos subirem ao monte e inclinarem-se de longe como sinal de reverência e adoração, né? Aí quando a gente vai partir já para o Novo Testamento, a gente vai ver, né, aqui um exemplo muito importante. No Novo Testamento, registra o verbo grego proskuneo, 59 vezes, que significa prostrar-se. A gente vai ver várias pessoas que Jairo prostrou-se diante do Senhor, né? Várias pessoas que se prostraram, que o adoraram. Ela significa prostrar-se ou adorar, ou prestar a homenagem a alguém, ou venerar, ou ser reverente, ou beijar na mão. Há também o verbo prosekuneza, que passou a significar prostrar-se como sinal de reverência ou prestar homenagem. Nesse sentido, a narrativa da adoração dos magos a Jesus fundamenta a perspectiva de adoração da nova aliança. E aí a gente vai encontrar várias outras referências, Êxodo capítulo 12 e assim por diante. O que é, na verdade, a adoração? Para nós, o que seria isso? Para nós é uma veneração elevada que se presta ao único Deus, que subsiste em 3 pessoas distintas na Santíssima Trindade ou divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é importante a gente falar, né? Porque como é que você vai se comportar diante da adoração? Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê como base no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a adoração ela é o quê? Ela é uma veneração elevada que se presta ao único Deus Criador. Devemos adorar somente ao Senhor, né? A adoração ela vai expressar um tipo de renúncia, nossa. A adoração ela não é o que a gente pensa, né? Hoje a gente percebe em muitas das nossas reuniões de culto, não é adoração, é petição, é aquela pedilância tremenda. Então você chega, já quer pedir, já quer, Senhor, me dá isso e daquilo, que eu quero isso, que eu quero aquilo. Antes da gente adorar o Senhor, dizer: Deus, Tu és grande, Deus, Tu és maravilhoso, grandes são as Tuas obras, grandes milagres o Senhor operou, curas e maravilha. Mas a gente atropela, antes da gente adorar, de bendizer, de glorificar, antes da gente se prostrar, antes da gente adorá-lo, antes da gente se reverenciar a Ele, da gente abrir o tesouro do nosso coração, a gente começa a pedir. Salomão, quando inaugurou o templo, você vê que ele faz uma adoração a Deus, né? Uma grande adoração. Então é importante a gente aprender isso. Hoje, o culto virou uma reunião de pedilância, me dá isso. Então, adorar não é pedir, né? Estamos mais pedindo do que adorando, quando Deus quer que nós o adoremos, o buscamos em espírito, em verdade, né? O próprio salmista Davi, quando no Salmo 51, ele confessa o seu pecado, ele se humilha, e ele diz, se eu não me engano, no verso 17, eu não me lembro bem o versículo, mas ele expressa uma coisa importante que a gente tem que aprender. Eu vou fazer questão de ler esse salmo. O texto da palavra diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Então você tem que adorar em quebrantamento, né? E há um coração quebrantado. Olha só. Um coração que reconhece. Um coração que renuncia. A autorrenúncia. A entrega sacrificial a Deus. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás a Deus, né? Então como é que a gente tem se comportado? Como é que a gente chega no culto, né? Qual é a primeira palavra? Me dar obrigado. Tu és maravilhoso. Tu és grande. Grandes são as tuas obras.
Grande é o Senhor, exaltado entre as nações, temido, né? Louvado seja Deus. Adorar em espírito e verdade, né? É um ato de renúncia. Louvado seja Deus. Como a gente deve adorar a Deus? Em espírito e em verdade. De coração, coração voltado, coração totalmente aberto, né? Aí a lição diz, onde adorar a Deus, né? Porque ali tinha aquela disputa, não? Os samaritanos diziam que era ali, e os judeus diziam que era em Jerusalém, né? E aí Jesus vem e diz que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade, né? A gente vê aqui até a lição falando sobre isso. Mas o fato é que se eu estou no meu trabalho, eu devo adorar a Deus. E como? Com as minhas obras, com o meu testemunho, sendo servo de Deus. Não participando de conversas, de piadinhas. É difícil. Mas o verdadeiro adorador sabe se colocar. O verdadeiro adorador, ele sabe se posicionar. E não é fácil, não. Eu trabalho no ramo comercial, eu trabalho na área comercial. A área comercial é uma área extremamente convidativa para esse tipo de realidade. De piadas, de conversas, de falácias, de cobiças. Cobiça por cargo, por posição, cobiça por dinheiro, pela beleza. Tem tudo isso. Mas o verdadeiro adorador vai se portar. As pessoas vão olhar para nós e vão saber que nós não somos como as tais que às vezes estão ali blasfemando de Deus, das coisas de Deus, ou daquilo que a Bíblia defende. O verdadeiro adorador, ele sabe, independente do local onde ele esteja, ele vai adorar em espírito e em verdade. Ele vai ter atitude, né? Atitude do adorador. Ele vai saber que a adoração é ao único Deus. A gente vê aqui que a gente pensa que às vezes nem toda, aqui traz a questão do louvor, nem todo louvor ele é para adorar a Deus. A gente vê aqui, poxa, a gente começa a parar assim, ouvir, tem uns louvores que são gostosos de ouvir, a música, né? É agradável, né? A melodia, mas a gente observa que são coisas para poder, às vezes, não exaltam e nem glorificam a Deus. Às vezes você percebe que nesse louvor há um teor de disputa, talvez um desabafo, uma indireta. É igual os status da vida, né? Quando a pessoa pega lá, ela brigou com alguém, ela pega um status que de repente aquilo ela entende que encaixa com alguém, ela joga lá e não é para glorificar. E Paulo disse que quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então a atitude do adorador, né? Quantos shows gospel eu participei, eu fui, é gostoso. Você chega lá, aqueles louvor, aquele pessoal cantando, tudo afinado, ensaiado, mas qual é o propósito? Está canalizado aonde? Em glorificar e exaltar a Deus? A mordomia da adoração, a gente tem que entender que tudo que a gente faz é para a glória dele. E nós, humanos, temos essa tendência. E qual é a tendência? Quando Deus nos usa para realizar uma obra, um milagre, uma maravilha, né? Deus te usa para você está ali cantando um louvor e no final desse louvor alguém vem chorando, aceita Jesus, chora, o reconcilia, e aí você diz assim, não, eu ganhei, eu preguei, eu cantei, ganhei tantas almas. Não. Você fez parte do plano do chamado de Deus para essa vida. Mas você pode ter certeza que essa alma foi ganha, construída lá atrás com alguém que estava orando, clamando, buscando a Deus, e foi
fomentando, e alguém ora, e alguém jejua, e alguém canta, e alguém prega, e alguém intercede, e naquele dia, naquele momento, quando a pessoa abriu o coração, Deus te usou, Deus me usou, Deus nos usou para realizar. Mas nós temos que entender que esta glória, nós temos que entender que esse momento especial, essa adoração, seja atribuída ao Senhor, atribuída a Deus. Né? Hoje a gente vê o mundo artístico, né? Os cantores caros, o mundo gospel, onde a gente não encontra nenhum tipo de humildade. E o pior de tudo, queridos, é que nós que alimentamos isso. Nós que alimentamos. Às vezes a gente quer trazer uma pessoa que tem um nome, a gente paga caro, a gente nem sabe como é que essa pessoa vive, e a gente paga caro uma pessoa dessa. Aí vem um irmão da nossa congregação, alguém da igreja, um jovem da mocidade, e prega uma palavra na sua essência revelada por Deus. Aí, gente, glória a Deus, aleluia. Né? E a gente precisa aprender isso. Atitude no adorador, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Então a gente tem uma visão deturpada de adoração. Muitos se ajuntam em templos, estádios ou praças para assistirem show gospel, onde a humildade aconteceu, estão longe do propósito original da adoração. Ora, a verdadeira adoração é em espírito e verdade e para a glória de Deus, como eu falei. Somente Ele é o centro da adoração. Né? E aí, como a gente deve se portar? Paulo nos ensina aqui o culto racional. Como que ele diz? Paulo escreve aos cristãos de Roma acerca de apresentarmos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. O culto racional significa cultuar a Deus, né? Com razão de ser, motivados espiritualmente, portadores de uma sinceridade profunda. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. O objetivo do culto racional é este, para que a gente possa experimentar qual seja, olha só, 3 coisas. E qual é, pastor? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aqui é importante. Quando a gente não tem sentido do que é a verdadeira adoração, a gente experimenta só a boa. Talvez, quando você busca a hora, né? Quando você entende, ouve a palavra, busca o Senhor, você vai experimentar agradável. E poucos são os que pegam a perfeita. Na nossa vida não é diferente. Às vezes Deus quer te dar um casamento perfeito na vontade de Deus. Mas você não adora como deve adorar, não vigia, não pensa, não aguarda os momentos corretos, fica só com a boa. Um ou outro melhor, aí pega agradável. Quando Deus quer fazer a boa, agradável e a perfeita. Então são 3 escalas: boa, agradável e perfeita vontade. São poucos os que chegam a isso. E a gente tem que aprender isso. A gente deve adorar num culto racional. Culto que exalta o nome do Senhor. Hoje os nossos cultos, né, com tamanha tecnologia que a gente tem que se policiar. É celular, mexe, vê isso e aquilo. Claro que muitas pessoas usam o celular às vezes para cantar o hino da harpa, usa o celular para buscar um versículo da palavra. Quando você está dentro desse contexto, glória a Deus, aleluia. Mas a grande maioria não é, gente. A gente está ali, o culto está rolando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, e a gente está ali distraído, tira uma foto e não sei o que e tal, e vira o rosto, faz um sorriso, e faz aquela careta de sorriso. Né? Isso acaba atrapalhando, e a gente tem que entender que a gente tem que apresentar um culto. Né? O que eu vim fazer no culto? Eu vim adorar a Deus. E talvez, às vezes, a adoração que a gente vai prestar, a gente não vai nem pedir nada. Nem pedir nada. Só adorar. Só adorar. E olha, sabe o que Jesus fez quando uma mulher, sem lhe pedir nada, a Bíblia diz que ela estava encurvada,
acho que 18 anos, encurvada. Andava encurvada 18 anos. E aquela mulher, ela não adorou, ela não fez nada. Jesus olhou para ela e quis curar. Só que depois que Jesus curou ela, sabe o que ela fez? Ela deu glória a Deus. Ela glorificou ao Senhor. E o que é isso, pastor Aguinaldo? É adoração. Então abre a tua boca e glorifica a Deus. A Bíblia fala que nós temos que dar glória a Deus. Abre a tua boca e exalte ao Senhor. Não perca tempo. Não tenha vergonha se tem alguém do teu lado. Ai, que não sei o quê. Irmãos, a gente tem que parar com essas coisas. Porque, olha, preste atenção, porque cada um tem um temperamento. A gente tem que parar com isso. Tem pessoa que ela está no culto, ela está, glória, aleluia, ela está adorando a Deus. E tem outra que é glória, aleluia e tal. São expressões. Mas adore. Entenda o que é adorar. O que é um culto racional. Que você não está indo lá para exaltar o pregador, o cantor, o pastor, não. Você está indo lá para adorar o único e verdadeiro Deus em espírito e verdade. Aconteça o que acontecer. A gente quer que tudo aconteça de forma uniforme, bonita, legal. E isso é muito bom. Eu sempre achei bonita a orquestra. Achei lindo. Mas tem hino que eu não me arrisco a cantar com a orquestra porque eu não sei. Mas se eu for cantar e não der certo, vamos adorar a Deus. Porque é gostoso você cantar um hino. Né? Os nossos hinos, voltando, devem glorificar a Deus. Tem um hino, se eu não me engano, é antigo, né? Grande é o Senhor, digno de louvor. Venha ao teu reino. É isso, né? Exaltar. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Isso é adoração. Mas às vezes você não vai nem precisar falar nada. E de repente, aleluia, já vem uma bandeja de bênção. Deus preparando porque você entendeu que você está ali para glorificar o nome do Senhor. Aí quando a gente passa, como é que eu devo adorar? De pé, sentado, ajoelhado. Queridos, eu me lembro que a gente ia para o monte quando era mais novo e a gente dobrava o joelho lá naquela terra e machucava tudo e achando que aquilo estava agradando a Deus. A Bíblia diz que Deus não se agrada de sacrifício. Mas há momentos que nós vamos estar tão quebrantados que a gente vai se prostrar. Né? Ajoelhar, se prostrar, são um gesto de profunda reverência diante de Deus. Salomão, como eu disse na inauguração do templo de Jerusalém, diante de todo o povo se pôs de joelho adorando a Deus. E sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou diante do altar do Senhor. Né? Jesus teve um momento do seu ministério que ele se prostrou diante do Pai lá no jardim, né? Quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então a gente tem que entender isso, que nós vai ter um momento da nossa vida que a gente vai ter, são os gestos de a gente adorar ao Senhor. Como é que você está adorando a Deus? Né? Como é que você está adorando ao Senhor? Né? Qual é a outra maneira? Eu posso adorar a Deus de pé, eu posso adorar sentado, mas se o coração está voltado à adoração, a sua posição ali não vai mudar, porque Deus vai se agradar da sua adoração. Lembra do pecador e do fariseu, do publicano, que não levantava nem sequer a cabeça para olhar? E o fariseu dizia lá: não, porque eu jejuo tantas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo. E a Bíblia diz que quem saiu de lá justificado foi o publicano. Outra maneira que a gente pode adorar o Senhor é louvando e cantando os hinos, tantos hinos, né? Com cantores que glorificam o nome do Senhor, ouvindo e obedecendo a palavra, né? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com toda a graça em vosso coração. Louvado seja Deus. É importante.
Glorificar a Deus ao longo das Escrituras, nós devemos glorificar a Deus como inteireza de nosso ser. Ora, se nós somos templo do Espírito Santo, significa que Ele habita em nós. Logo, Deus não aceita nada menos que todo o nosso ser. Ou seja, corpo, alma e espírito. Adore a Deus com corpo, alma e espírito. Dentre muitos gestos e atitude que expressam adoração, estão ajoelhar-se, prostrar-se, louvar e cantar e glorificar a Deus. Na mordomia da adoração, precisamos saber que Deus não vê apenas o gesto exterior, como expressão de louvor, mas também a motivação do coração. Oremos como Davi orou: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar, o meu levantar, de longe entende os meus pensamentos. Que você possa aprender com isso, a mordomia da adoração. Que nós possamos saber que devemos adorar a Deus e não celebridades. Toda reverência, toda honra e glória seja dada ao Senhor. Que Deus abençoe no poderoso nome de Jesus. Pai, quero agradecer por esse momento especial. Estamos aqui ministrando esta aula. O Senhor abençoe todos quantos estão aqui, que sejam enriquecidos e abençoados no nome de Jesus.